Salve, salve, salve o mundo racional, salve o racional superior, salve a fase racional e salve você, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo, esse é o Conclusões Racionais de número 33. Hoje eu deixei separado o fascículo de número 6, o sexto fascículo da réplica, a prova. Um fascículo interessante, um fascículo até muito direto, muito transparente com relação à evolução racional e as mudanças que acontecem na condição de aparelho racional. E também algumas cobranças, algumas certezas, algumas palavras duras e necessárias para quem não tem aprendido. Eu vejo alguns momentos que ele te dá uma certeza e uma firmeza para quem caminha na direção certa, e ao mesmo tempo uma clara mensagem para quem caminha na direção errada. Então, para falar desse fascículo maravilhoso, eu separo alguns pedaços, porque o nosso objetivo não é a leitura do programa, mas ressaltar alguns dos muitos momentos que precisamos fazer uma reflexão. E você do seu lado faz a sua leitura completa do fascículo, e você faz as suas análises, e a gente conversa aqui através dos comentários do YouTube ou das redes sociais que você estiver ouvindo esse áudio, sobre o que você acha, sobre o que você entende, sobre o que você acredita ser o entendimento correto. A minha análise é uma análise baseada nas minhas experiências, nos meus aprendizados, e é nessa troca de informações que nós podemos rever as entrelinhas e talvez ressaltar aquilo que é relevante, é significativo, é importante. E claro que cada um tem uma visão e um entendimento devido ao seu estado evolutivo, e algumas coisas saltam aos olhos e outras tantas não. Então é possível que eu encontre algumas passagens, algumas entrelinhas que são mais importantes, mais relevantes para o que eu estou buscando. Então, no que diz respeito ao primeiro capítulo do fascículo de número 6, o sexto fascículo da réplica, eu deixei separado logo de imediato a mensagem que começa: não existem duas verdades, a verdade é uma só, é racional, a verdade salva, e a mentira em liquidação, virando cinza. Eu deixei um pouquinho mais abaixo a longa parte que eu acho que é relevante a gente começar esse programa, porque ele vem falando de um argumento que ele é linear. Então, quando é linear, às vezes fica difícil falar de uma frase ou de um parágrafo e não continuar o raciocínio, né? Então eu começo da parte do então, no segundo parágrafo, onde ele diz: então tem a lógica, que é a confirmação da base, e a base, confirmação da lógica, que para chegar a entender e compreender a supremacia racional de razão extra universal, é preciso que esteja bem lapidado, para de imediato entrar em contato com a vibração extra superior. Então, voltando um pouquinho no raciocínio aí dos primeiros momentos do capítulo de número 1, ele deixa bem claro aí que a lapidação é uma condição essencial
para que o ser humano atinja a evolução. Então, quando ele diz que é preciso que esteja bem lapidado para absorver e beber o mundo racional, e dizer com base, ele deixa bem claro absorver e beber o mundo racional. O canal de entrada, o mergulho nas águas profundas da cultura racional, a total entrega aos princípios e valores racionais, a compreensão e a aceitação do próprio erro. E como ele vinha falando no fascículo anterior, o arrependimento verdadeiro nesse processo de entrega, através da conscientização do próprio erro. E ao reconhecer o próprio erro e verdadeiramente ao superior, ao supremo, ao todo-poderoso, dizer: errei, e eu aqui encerro a minha jornada de erros. E depois de tanta lapidação, eu desejo absorver e beber o mundo racional. Mais abaixo ele diz aí que está aí a supremacia racional sendo supremo, no caso Deus, um raciocínio superior a todos os raciocínios de um mundo de pureza, um mundo racional. Um mundo superior ao do animal racional. Então, para que atinja este grau de entendimento e compreensão racional, é preciso que esteja bem lapidado, para de imediato entrar em contato com a vibração extra superior. Então, a chave que vira e abre a porta é essa entrega, e que haja, através desse momento evolutivo que você se encontra, a conexão, o contato com a vibração extra superior. Então, mais abaixo ele justifica: para atingir a convicção real racional foi preciso a lapidação do animal, e por isso tudo que existe no mundo, necessário e desnecessário, foi preciso para a lapidação do animal racional. Como se diz em outras palavras, domesticar o animal para civilizá-lo racionalmente em um curto espaço de tempo. Então, tudo que existiu no mundo e tudo que ainda existe no mundo, tudo foi preciso e necessário para a lapidação do animal. Lapidação em todos os sentidos para chegar ao equilíbrio formal, racional, porque do jeito que eram, da forma que eram, rudes em outrora, não estavam em condições de compreender e entender como agora, depois de satisfatoriamente lapidados. A lapidação é para que a pessoa conheça tudo que existe, mais ou menos, não encontrando solução real da definição da existência de tudo. Então estudou tudo, conheceu tudo, sabe tudo, e chega à conclusão de que não sabe nada. Então, esse está pronto. Dessa forma, está pronto para entender e admitir de imediato o que é cultura racional. Então, a lapidação é uma coisa necessária. Olha os primitivos tempos, eram feras humanas e com a lapidação deixaram de ser. Hoje já não são tão ferozes e por isso, a causa das mudanças de fase, as mudanças de fase são sobre o adiantamento. Como assim? O primário é uma fase, passou para o secundário, outra fase, passou para o curso superior, outra fase. Cada fase com seu nível de adiantamento, com seu nível de perfeição e purificação. A fase A é uma coisa, a fase B
é outra, a fase C é outra e a fase D é outra. E assim o mundo, os dilúvios de sofrimento. Essa conclusão é mais para ilustrar que se você está passando por um processo de lapidação intensa, é para o seu aprendizado. E seria importante questionar o que é que você precisa aprender para que você avance e vença a sua própria lapidação. Já na página 8, ele diz: julgavam que gente era bicho e eram tratados como bichos, nem só os pretos, como os brancos que já foram escravizados. Isto há bem pouco tempo. No passado, em épocas remotas, muito pior. O atraso era muito grande. A rudez, a selvageria, as injustiças, a desumanidade, as monstruosidades é o que imperavam. Os castigos horrorosos e tenebrosos eram terríveis à humanidade, sanguinários. Tudo isso devido ao atraso, porque surgiram do bicho. Viviam como bicho para serem lapidados, para poderem chegar ao que são. O escravo era tratado pior que um cachorro e o ser humano fazendo o outro igual a si, de bicho feroz. Então tudo isso que existe no mundo, que já existiu, todos os feitos que aí estão, tudo foi muito bom e preciso para a lapidação da humanidade, que há bem pouco tempo era bem selvagem, muito pior do que são. Hoje, lapidados da forma que estão, ainda é como estão vendo o que se passa no mundo inteiro. Então essa passagem é uma passagem para falar das nossas andanças nesse plano material, as nossas lapidações e a evolução que atingimos, que em eras anteriores o homem branco escravizava o branco e escravizava o negro. O negro, em outras fases, escravizava o branco. Então são posicionamentos para dizer que o ser humano, sempre em conflito com o ser humano, lapidando e sendo lapidado pelo ser humano. E nessa lapidação, o processo de evolução, o processo de compreensão e até mesmo se desligar das coisas materiais. Como eu mencionei numa conferência de cultura racional para a Universidade de Minas Gerais, às vezes a própria questão da pandemia seria um motivo para os materialistas pensarem um pouco mais na vida, no valor que tem a vida, no valor que tem um abraço, no valor que tem o ser humano. Sem o sofrimento, o ser humano se torna um monstro. Um ser humano sem limite é um ser humano monstruoso. E o limite ensina, o limite educa. E às vezes, no ápice do sofrimento, a pessoa que não acredita em Deus se pergunta e começa a pedir socorro para Deus. O sofrimento, sem dúvida, é a melhor escola, é o melhor professor. E o segredo de não sofrer é aprender rapidamente, ao se questionar qual é a lição que é preciso ser aprendida. Por que estou passando o que eu estou passando? Por que as coisas são como são? E não só aceitá-las de uma forma e ignorá-las, mas entender ou buscar entender o porquê as coisas acontecem. Muitos justificam o seu passado, às vezes inocente. Há coisas monstruosas, bárbaras que aconteceram consigo e se esquecem das cobranças feitas por quem nos regula, por quem nos organiza, por quem realiza a justiça divina. Devedores, sim, devedores com amnésia, faz hoje e esquece amanhã. E depois vem a cobrança e diz: o que foi que eu fiz?
eu sou um ser humano bom, eu não faço nada de errado. E outros dizem: mas eu já nasci assim, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Então essa cobrança, essa lapidação, esse ajuste é feito para a evolução do ser humano, para que ele se corrija, e muitas vezes, devido ao seu grau de amnésia, ele vem sem saber o que é preciso corrigir. Então é preciso buscar saber o que está errado, buscar saber o que precisa ser melhorado, para que possamos caminhar na linha racional, mesmo sabendo que não somos puros, nem limpos, nem perfeitos, nem santos. Se o racional superior viesse buscar puro, limpo, perfeito e santo, não levava ninguém. Uma vez conscientizados e conscientes do próprio erro, o ser humano passa a perceber aquilo que está no seu alcance e naquilo que foge ao seu alcance. Portanto, como corrigir algo que está além do meu alcance? Se do meu lado compete apenas o perdão, perdoar, mesmo que o outro lado não deseje, não aceite, então perdoo eu. Se é inatingível, se é algo que afetou a minha saúde, afetou a minha vida, afetou as minhas finanças, então só compreendo e agradeço. A escola desta lapidação, que é o que evoluiu e evolui o ser humano. Página 10. Então a verdade é uma só, é racional, e assim queira ou não queira, tem que entrar na linha racional, porque saiu do ponto certo e justo racional. Está em liquidação, e ninguém aguenta liquidação, porque sofrimento não faz graça para ninguém rir. Tem que abandonar a mentira e abraçar a verdade para se salvar. Então, queira ou não queira, a verdade da salvação de todos é uma só, é racional. Então vence a verdade e é destruída a mentira. Vence a verdade e é perdida a mentira. Racional é o ponto mais alto de toda a humanidade, o ponto de salvação eterna, sendo a verdade uma só, a salvação uma só, o Salvador um só. Os rudes são dizimados pela liquidação da mentira. Então a verdade é uma só, a salvação é uma só, e o mundo racional é um só, não existindo duas verdades. Você vê que ele deixa claro a condição da linha racional. E quando ele fala da linha racional, ele não só fala na transição e na mudança de alfabeto, mas nos valores, como eu falei em programas anteriores sobre o terceiro, o quarto e o quinto fascículo. Quando ele fala de senso racional, sobre a composição de uma comunidade, uma organização com valores pré-definidos, aonde os recursos naturais provêm da natureza, as condições de sustentação vêm da massa cósmica racional, e a interação para a sobrevivência, com cada um fazendo o que é preciso em prol de uma comunidade sem vaidade, sem preconceito, sem arrogância. E nesse sistema que nós vamos comentar nesse programa, que provém do senso racional, vem da ideia de preservação e continuação da evolução da energia racional, embora deformada, para o retorno ao mundo racional. E quando essa metade do caminho foi atingida, que é o final da condição de deformados por completo, ainda teríamos um retorno garantido pela organização que foi feita, aqui definida como o alfabeto astrológico. O alfabeto astrológico é um conjunto de leis e de princípios para a reorganização da energia deformada. Nessa reorganização, os fatores que eram naturais da energia do corpo do mundo racional, uma vez divididos, fragmentados, enfraquecidos, precisavam se reerguer, se reestruturar. Assim como as células em conjunto recompõem um corpo, esses corpos racionais deformados em conjunto
recompõe o retorno para o mundo racional. Então, a linha racional é o conjunto de princípios e valores naturais deixados pela estrutura do mundo racional para que nós, através dessa interação com a massa cósmica racional, pudéssemos retornar ao mundo racional sem estudo, sem leitura de livro, apenas pela conexão natural. A conexão natural, ela é ainda válida para aqueles que desejam se ligar ao mundo racional, se entregando, como ele diz no início desse capítulo, de corpo presente, mergulhando, bebendo o mundo racional. Bebendo na água pura, na fonte pura, na pia limpa. Bebendo o conhecimento, absorvendo e se entregando para a frequência vibratória racional. Portanto, a linha racional é a linha certa. E o retorno à linha racional está aqui sendo apresentada pelo racional superior. Porque com a composição do alfabeto artificial, deixamos a linha racional, a linha natural, a linha do alfabeto astrológico para uma linha de sofrimento e lapidação. Entender esse conceito não é apenas um simples pulo, uma mudança de uma situação para outra, ou uma decisão de um segundo para o outro. Esses milênios e milênios dessa mudança natural, que vai ser abordada nesse fascículo, é fruto de um conjunto de ações e mudanças de frequências vibratórias pela interação das forças de energia rápida e energia lenta, a energia elétrica ainda primitiva e a energia magnética ainda no seu estado primitivo. A interação que pode ser acompanhada nos questionamentos atuais em um documentário que você, se tiver interesse, olhar na Netflix agora. O nome do documentário é Asian Apocalypse, o Apocalipse Antigo. Na segunda temporada você vê o jornalista Graham Hancock fazendo os questionamentos de uma cultura que existia antes da cultura dos maias, dos incas, uma cultura com mais de 25 mil anos nas pesquisas de Graham, que ele se questiona onde há um recomeço de uma tecnologia desconhecida, que é a construção dessas rochas que são perfeitas, o assentamento, formas diversas, variadas, mas tem a sua perfeita simetria. Essa tecnologia que ele apresenta, esses argumentos que ele apresenta, inclusive a presença de habitantes do astral superior na interpretação do estudante de cultura racional, esses 7 seres que vieram ensinar as novas civilizações, a astronomia, a astrofísica, a engenharia, a agricultura, a caça, a pesca. Então, esse conceito de recomeço e da ligação da energia elétrica e magnética, de energia de ação rápida e ação lenta, é essa manipulação que, ao entrar em contato com essa mudança, com esse formato, com essa estrutura energética desconhecida do ser humano, que fez construções de pedras no Egito de 15 a 80 toneladas, inexplicável, inalcançável e impossível de ser reproduzida nos dias de hoje. O que é impressionante entender é que é desse processo que ele fala, é dessa condição de deixar a parte que é natural para entrar numa nova linha, uma nova criação. E essa mudança aconteceu por gerações e gerações, através da interação com a energia magnética, e essa mudança vem trazendo uma mudança de consciência, e a mudança de consciência traz a mudança de ações, e a mudança de ações traz consequências desastrosas, indesejadas, que é
se desligar da energia natural e se ligar na energia animal, que são energias que não são compatíveis com o ser humano. E nesse processo, com a extinção das civilizações, o recomeço dessas civilizações, já falado no 4, no 5 e no 6 da réplica, o recomeço destas civilizações no plural, até quando você viu a questão do documentário que eu comentei sobre as Américas, que chama, né? As Américas, do Apocalipse Antigo, ele denota que em um certo momento a civilização foi reconstruída e ela não sabia que tecnologia era aquela, e eles tentam continuar, tentam entender. Isso é muito bem definido, explicado em detalhes dentro da cultura racional, por que essa mudança aconteceu, e é a saída dessa linha racional, desse conjunto de leis racionais, que nada mais são do que interações vibracionais, relações energéticas com a energia que nos rege, a energia do nosso mundo de origem. Então, tudo que é o antônimo, que é o oposto do material, é racional. Como estávamos voltados à energia da massa cósmica racional, à essência do mundo racional, então a consequência da nossa evolução é absurdamente diferente desse turbilhão de problemas que nos foi proporcionado pelas nossas próprias ações. O 6º fascículo ele também entra nas questões de culpa, onde o ser humano em muitas falas culpa Deus pelo sofrimento, e ele tira essa condição e passa para os verdadeiros responsáveis, que são esses antepassados, esses seres que somos nós, que tomaram essas decisões de mudanças pequenas logo no início, e essas mudanças vão aumentando, vão complicando, e elas vão trazendo cada vez mais o desapego e a desconexão da energia racional. E quando essa civilização se desliga por completo e atinge o ápice da evolução magnética e ela é extinta, a civilização que é extinta, ela recomeça, e ela recomeça sobre os escombros do alfabeto artificial. Então veja bem, o alfabeto artificial que se tem conhecimento e que chegou ao ápice da evolução atual, ele na verdade é um fragmento do verdadeiro alfabeto artificial, assim narrado pelo racional superior, que foi extinto junto com a civilização, e os hábitos voltaram a ser refeitos através dos escombros. Então vamos avançar aqui. Então ele diz, queira ou não queira, a verdade da salvação é uma só, é racional. Ou seja, se você não acredita, isso nada muda na sua vida, a sua condição de proteção, de evolução e de conexão com a fase racional é igual. Então não há um Deus cobrando e punindo e matando porque você não segue ou porque você não faz. É um processo natural evolutivo. A decisão da evolução energética também não é uma punição. Então o fato de você se ligar na energia racional é uma condição A condição de escolha, e o fato de você continuar no seu processo degenerativo, que é um processo evolutivo, até que você atinja a purificação dentro do oceano, nessa linha, né, de cobrança e de uma jornada até, diria, mais longa e mais dura, devido à condição do processo evolutivo inconsciente. Então, nesse processo de purificação, a condição evolutiva é uma, e o processo vibracional se conectando com o mundo racional é outra. Ele também vai entrar em detalhes aqui com relação aos estudantes de cultura racional e principalmente aos falsos estudantes, e tudo tem a ver com essa linha racional que ele acaba de falar aqui na página 10. Avançando para a página 11, ele diz: sem todos em pânico, universalmente, e tudo isso se multiplica de pior para pior, dia e noite. É o mal que por si mesmo está se destruindo, e por isso a liquidação progride cada vez mais. Pensamentos de loucos, a loucura dominante, dominando a razão de todos a todo instante, pior que uma epidemia desoladora que abateu sobre a humanidade, uma epidemia de varrer tudo, uma liquidação epidêmica
não há quem aguente. Não há quem suporte tanto sofrimento. Horroroso e tenebroso, todos sofrendo, todos penando, universalmente. Eu separei esse parágrafo porque já no finalzinho, nos anos 80, ele deixa isso bem claro, né? Uma epidemia de varrer tudo. Uma liquidação epidêmica. Não há quem aguente. Falando da Covid, né? E de outras formas de extinção da classe do animal racional. Já na página 12, ele entra na questão da condição do aparelho, né? Ele fala que a mentira tem pouca duração, e por isso está aí, tudo em liquidação, e vence a verdade, consciência e positiva. A mentira inconsciente e negativa, a verdade um rochedo inabalável, a verdade dignifica, a verdade progride o bem de todos e a mentira regride. Então, quem está com a verdade está com a força maior do mundo, e por estar com a verdade está acima de tudo e de todos. O verdadeiro é o Redentor, o racional superior, a energia mais poderosa do mundo, a energia racional. A mentira caindo de podre e virando cinza, em liquidação permanente. Então, o mundo está de parabéns para os compreensivos, que procuram o bem e respeitam o bem e a sua salvação, e os que ostentam a mentira em liquidação permanente. Eu deixo mais na página 14, já no próximo capítulo, os conceitos do racional superior sobre a progressão, né, o avanço do mal. Ele diz: o mal progride até um certo ponto e depois ele regride. Então não está vendo que isto é feito pela própria natureza? Por exemplo, o teu corpo de matéria evolui. Hoje está com 20 anos, amanhã está com 50. Parece que vai progredindo. Amanhã está com 90 e aí viu quanto regrediu? É a evolução da matéria. Amanhã está com 100, então viu quanto regrediu? E com 20 pensava que evoluía, sonhava que evoluía. Amanhã com 100 anos. Quer andar, não pode. Quer correr, não pode. Quer fazer isso ou aquilo, não pode. E então, não regrediu? Pois a matéria é isso. É uma evolução que vai a regresso, que vai se destruindo. Com 100 anos, já está, a bem dizer, destruído. Agora, com 20 anos, sonha que está progredindo. E tão iludido vive que sonha de olhos abertos. Essa reflexão é uma reflexão tão verdadeira que é impossível quem não é leitor do livro Universo em Desencanto não se identificar com essa realidade da vida de sonhos e ilusões, das fantasias criadas pelo ser humano, acreditando em uma vida perfeita, em uma evolução, em uma melhora, em um avanço. E quando vê, os anos vão passando, não muitos, porque a natureza material ela é curta, e ele passa a regredir nitidamente. Na página 22, eu deixei as conclusões separadas aqui, lá embaixo, no finalzinho da página. Agora vejam a desolação e o desespero da humanidade. Vamos ver se agora a humanidade toma jeito e voltam todos para o seu verdadeiro mundo racional. Eu estou deixando em ênfase aqui no livro marcado, e eu estou falando para você o que eu marquei. Vamos ver. Esse é um questionamento na forma de cobrança, como um pai que está punindo um filho e questiona o filho, para que ele compreenda do erro e do limite do erro. Então, mais uma vez, vamos ver, com ênfase no vamos ver,
se agora a humanidade toma jeito e voltam todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Chega de abusar, chega de teimar, de abusar do livre-arbítrio e abusar da livre expansão da vontade. Chega de tanto sofrer, de tanto penar. Que evolução triste! Porque há milênios vem a humanidade toda sofrendo e penando no mundo inteiro. Vamos ver se agora, depois de passar por toda essa tremenda lição, de há milênios vir penando, ainda continuam a penar. Vamos ver se desta vez respeitam o que é de respeito, para voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que é, como já sabem, pelo abuso do livre-arbítrio, para dar expansão às vontades, é que passaram dos limites, criando inovações. Então eu deixei marcado no meu livro aqui, Criando Inovações. Então ele disse nas linhas anteriores essa tremenda lição também marcado e essa repetição de cobrança. Vamos ver, né? Vamos ver se você agora, depois dessa punição toda, vai continuar errando. Passou do limite, desceu de classe, foi a classe do artifício produzida pelo alfabeto artificial. Passou do limite, cometeu uma arte. E qual foi a arte inicial para essa desdita? Foi o alfabeto artificial. Essa desdita em que todos gritam e gritam alto: meu Deus, nos acuda. Eu já não aguento mais de tanto sofrer e de tanto penar. Ficou toda a humanidade assim clamando como coisa que o verdadeiro Deus fosse culpado de abusarem do livre-arbítrio. Tudo tem limite, dentro do limite tudo vai bem, fora do limite tudo vai mal. Então vamos ver se a humanidade e você que está sentindo o que eu estou dizendo, o que eu estou falando, está sentindo profundamente. Estou aí junto de ti, te assistindo. Não abuses mais. Não abuses mais do livre-arbítrio para voltares ao teu mundo de origem. Chega de sofrer, chega de penar. Há milênios que todos vêm clamando por Deus como coisa que o verdadeiro Deus seja culpado dos seus abusos. Não passe mais do limite se quiser ser salvo e voltar ao seu mundo de origem. Pense direito, proceda direito, racionalmente. Porque o ser racional é um ser equilibrado, não desvirtua do seu ser. Porque tem plena convicção do que é ser racional. Então, não há motivos nem razão para abusos, nem desequilíbrio. Porque conhece o valor da matéria, conhece o valor desse nada, e não vai mais se iludir nem ficar atraído, sugestionado pelo nada. Passe o nada para o lugar dele, de nada ser. E plante no seu lugar de racional. De tudo ser e volte ao mundo dos puros, do amor, da paz e da fraternidade. Do progresso da junção fraternal, o progresso dos puros, limpos e perfeitos, o mundo racional. Um ser rijo e convictamente, contritamente racional é mais firme do que as rochas do pão de açúcar. É uma comparação singela, mas muito forte, para um bom entendedor compreendido das coisas. E assim, vamos em frente racionalmente para chegar feliz e contente no mundo racional, que é de toda a gente, gente humana e feliz. São os que estão aqui neste mundo pegando da raiz todos os esclarecimentos, na presença do Redentor, o racional superior, eu, que aqui estou,
noite e dia, dia e noite, e assim o pensamento deva ser um só, racional. Matéria é da dor, do desespero e da aflição. Racional é da salvação. Veja como eu estou te vendo, por dentro e por fora. Veja como eu estou te olhando, tudo e todos. Fechamento desse capítulo, ele é um apoio da certeza que você tem ao trilhar a linha racional e da grandeza que você tem de ter ao racional superior ao teu lado, lhe acompanhando, lhe assistindo, noite e dia, dia e noite. Então o processo de entrega que ele fala no primeiro capítulo e o processo da linha racional que ele fala no segundo capítulo, as conclusões é que você atinja a força e a firmeza nesse exemplo das rochas do pão de açúcar, que você seja um rochedo inabalável, uma força absoluta, grandiosa, maior do que todo o universo, que uma vez ligado em você, você se torna esse ser firme, rígido, rijo e convicto, contritamente racional. Um capítulo que realmente vale a pena ser lido e relido com profundidade, com foco nas entrelinhas para dar sentido ao que é falado, dessa relação pessoal, intransferível, direta, entre o estudante de cultura racional e o racional superior. Deus na Terra, a salvação eterna e presente, as provas e as comprovações, a base e a lógica, a réplica e a tréplica, a direita e a esquerda. Nesse capítulo eu deixo separado no meu livro aqui o início de um parágrafo onde ele dá a ênfase de viviam todos dentro do limite da astrologia. Veja bem a palavra limite. A palavra limite mostra não que houvesse uma barreira ou uma imposição, mas que o que foi apresentado era algo natural para a vivência e para permitir o processo da expansão e evolução da comunidade. Então esse limite da astrologia era o que era oferecido para o sustento, para a convivência, até que esse processo energético e essa interação fosse finalizada, junto com a ligação dessa energia, essa massa cósmica racional. Então ele diz assim, uns tantos. Essa é a parte que eu separei. Mas uns tantos, abusando do livre-arbítrio, quer dizer, alguns, não todos, porque tinham vontade disso, vontade daquilo, fora do alfabeto, então acharam por bem inventar e criar um novo alfabeto para poder dar expansão a seus gostos, às suas vontades, à sua maneira. Então saíram fora do limite da astrologia e tudo que passa de qualquer limite está errado e por estar errado desce. Na página seguinte eu separei na parte superior. Foram inventando o alfabeto que com o tempo tomaram um lindo alfabeto artificial. Formaram um lindo alfabeto artificial, parecido no princípio com um alfabeto astrológico, mas de uma forma expansionista, para todos terem a oportunidade de dar expansão às suas vontades.
e não ficaram subordinados às leis vigentes naturais. ênfase, subordinado a quê? As leis vigentes racionais, as leis vigentes naturais, as leis vigentes do alfabeto da astrologia. O que demonstra que existe um sistema, e esse sistema é um conjunto de leis, de normas, de regras. E essas normas e regras eram normas e regras naturais de convivência do ser humano em comunidade, onde cada um representava um papel fundamental, essencial para com o próximo. Como um conjunto de formigas que em conjunto trabalham, cada uma fazendo exatamente a mesma atividade, sem uma cobrança de umas com as outras. Como um conjunto de abelhas em favor do cultivo do próprio mel, onde cada abelha faz o seu trabalho. Então essa relação e esse sistema em conjunto tem um propósito. Mas a interação com a energia magnética acaba afastando esses aparelhos do estado de vibração superior e vem trazendo questionamentos que no início são mínimos, são pequenos, são naturais e não são para todos, mas uns tantos. Por isso que foi separado na folha anterior, uns tantos. E mais abaixo ele diz assim: muitos, veja bem a colocação agora, não se sujeitavam às restrições do alfabeto vigente da época de astrologia. Exemplo, o alfabeto dizia você tem que ser isso ou aquilo, então a pessoa não queria ser nem isso nem aquilo, porque a sua vontade era outra, de ser outra coisa, de seu gosto. E para dar expansão aos seus gostos e vontades é que foram se afastando do alfabeto certo e criando um errado, e no criar o errado começaram a desenvolver tudo por ele e a progredir tudo por ele. E por irem errado, viviam de uma forma certa e passaram para uma forma errada. A forma certa foi extinta. Veio então a extinção daquelas civilizações. Foi o que a gente falou no início do programa com relação à extinção de alguns grupos e com eles levando o início do alfabeto artificial. O que na verdade, o que você pode ter essa visão mais profunda no primeiro volume da obra, do poder que tinha o faraó e das referências da destruição e do porquê foi destruído, ou do tipo de vida que existia no Egito antigo e que tipo de vida exige hoje nessa condição extrema de exposição a esse magnetismo, essa destruição da vida natural, onde só a vida peçonhenta persiste nesse lugar. Esse conceito inicial de uma vida anterior ao deserto, né? Uma vida, digamos, com abundância de água e de comida e de árvores e de plantas. E através desse grande terremoto, uma das 1000 formas, né, da extinção de civilizações antigas, engolindo junto com a civilização os seus resultados, os seus pilares magnéticos. Isso você encontra lá no primeiro volume da obra. Eu tenho até um vídeo no canal aí que mostra um pouquinho das construções do Egito Antigo, e você vê essas comparações no livro Universo em Desencanto. Então você vê que ele enfatiza aqui que essa civilização foi extinta e que esse alfabeto foi extinto. E junto com ele foram extintos também todos os outros argumentos que antecedem o alfabeto artificial, que é o alfabeto da astrologia. Para entender como é que isso funciona, a vibração energética era diferente e a conexão e o aprendizado astrológico era totalmente voltado ao universo, aos astros, aos planetas e às condições superiores, às vibrações superiores não materiais. Quando essa civilização, ao migrar para um novo alfabeto, é extinta, com ela se extingue também
a sua cultura, o seu entendimento. No mesmo documentário das Américas, né, o Apocalipse Antigo, do jornalista Graham Hancock, na Netflix, você pode também entender esses questionamentos da Ilha de Páscoa, onde ele fala que essa civilização poderia ter chegado lá e encontrado essas esculturas e essas conexões esses resquícios de uma cultura antiga. Esses mesmos exemplos podem ser dados em outros momentos, onde ele fala que na reconstrução de algumas civilizações, 7 seres vieram do mar para ensinar a engenharia, a astronomia, a agricultura. Então é interessante entender que se existia uma civilização com algum tipo de conhecimento, digamos, falando grego, e essa civilização escreve em grego, e esse é o argumento do Graham Hancock, esse jornalista, dizendo que a linguagem que foi usada por esse povo, ela foi extinta junto com o povo, e não há ninguém que consiga entender essa linguagem. Então é interessante entender que existem os registros históricos de uma língua que eles não fazem ideia nem de como entender a língua. Então quem chega depois encontra esses argumentos, essas construções, esses ícones de alguma cultura local, seja ela uma menção divina, uma menção extraterrena. Então esse povo continua esse processo através de seus escombros. Foi o que aconteceu no Egito, quando as primeiras pirâmides e a esfinge foi redescoberta. Então é interessante você entender que a extinção dessa civilização primária, ela leva com ela não só o próprio alfabeto artificial original, como leva também o alfabeto astrológico. Então eu vou ler de novo, tá? E por irem errado, vieram de uma forma certa e passaram para uma forma errada. A forma certa foi extinta. Então o alfabeto astrológico foi extinto. Veio então a extinção daquelas civilizações. Então os povos também foram extintos. Povos no plural. Civilizações. Deixaram o certo, saíram fora do limite certo e admitiram o erro como certo para dar expansão às suas vontades, os seus gostos, às suas ideias, os seus ideais, aos seus pontos de vista. Resultado, tudo se acabou. Eu deixei marcado no meu livro aqui, em vez de subirem, que com o progresso mediador de astrologia, dali subiam para o mundo racional. Então veja bem, no alfabeto astrológico não havia necessidade de leitura de livro nenhum. E dali eles subiam para o mundo racional. Então ali já era a metade do ciclo. Ele vai falar agora na próxima página. Já era a metade, a outra metade era retornar. Para você ver que a conexão com a energia racional é mais simples do que você imagina. As pessoas idealizam essas relações com a leitura do livro, mas elas não compreendem essas ligações neurais, esse crescimento dessas pontes neurais por estar repetindo as palavras racionais, para que a sua mente tão magnetizada se torne cada vez mais racional através da facilidade dos pensamentos, da imaginação, trazerem sempre mais conexões neurais para as coisas racionais. À medida que você aumenta as pontes neurais com essas repetições, você fortalece e facilita o teu estado de conexão com a energia superior. Então você vê que é uma necessidade hoje para desfazer o magnetismo, para refazer as conexões com o mundo superior. Porém, o retorno do mundo racional, o retorno para o mundo racional, nesse período, nada tem a ver com a forma material, como alguns já falaram, que tem a ver com a forma energética, a formação do corpo, não. O que está em jogo aqui é a conexão com a energia astrológica, com a energia do cosmos, com a energia do universo, para desfazer o mal feito, que é reverter o processo de deformação
e trazer de volta o corpo ao mundo racional pelo mesmo processo proposto do livro Universo em Desencanto hoje. A diferença é que o livro Universo em Desencanto vem trazendo o fim da sua amnésia para que você possa relembrar das coisas como eram e retornar a ser como era. Então, quando ele diz que não há mais o alfabeto astrológico porque foi extinto, junto com ela foi extinta a civilização que estava indo errada, que no caso era quem estava começando, criando o alfabeto artificial, e nesse período que, dessa forma que é resumida, então é por isso que a gente fala de entrelinhas e de outros fascículos, porque tem muita coisa entre um assunto e outro. Então, com a evolução desse progresso magnético, a mudança comportamental, e com a mudança de comportamento há os conflitos das sociedades e o crescimento de uma comunidade, de uma civilização extremamente má, magnetizada e voltada para as coisas contra os princípios do verdadeiro ser humano, a energia racional, a conexão com o universo, a conexão com Deus. Então, nos tornando seres materialistas por estarem ligados ao mal absoluto, ao mal terreno, ao mal terrial, à matéria. Então, essa conexão com a vibração elétrica e magnética nos permite, hoje em dia, mais ainda hoje em dia, não ver as coisas naturais como naturais e ver as coisas naturais como coisas impossíveis, incabíveis, inconcebíveis. Então, quando você fala de coisas naturais em uma vida tão voltada ao magnetismo, tem esse som de loucura, viver naturalmente, viver racionalmente, viver voltado para a natureza, para o universo. Então, isso soa de uma forma estranha para alguns, então até impossível, e não é. Você vê que o processo de ligação é um processo vibracional, e está aí a prova. Mais uma vez, eu vou fazer a leitura de novo. Resultado: tudo se acabou, em vez de subirem, que com o progresso mediador de astrologia, dali subiam para o mundo racional. Estavam na metade da estrada. Então, no princípio, tudo bem, tudo lindo, porque ainda não tinham formado o alfabeto para a evolução da matéria. Estavam em início, e tudo em início são flores. Daí a evolução primitiva era muito diferente desta. Esta já é o progresso do fim da destruição, mas no princípio parecia que melhor não podia ser. Foram advertidos, foram chamados à atenção do grande erro, mas a vontade não atende ninguém. Olha que isso está errado. Olha que vão acabar mal. Ninguém queria saber de coisa alguma. Então, nas entrelinhas, porque a cultura racional não é literal, você precisa estudar vários livros e fascículos para entender esse conceito em detalhes. O que ele narra em resumo aqui é as consequências do início dessa mudança. Então, a ligação com a energia elétrica e magnética trouxe mudanças comportamentais, mudanças de pensamento, mudanças de entendimento, que gera esse desentendimento. Essa vontade de dizer assim, digamos que estamos construindo todos, num exemplo, uma comunidade em conjunto, sem nenhuma diferença entre as pessoas que trabalham para a construção de uma comunidade e o trabalho executado. E digamos que todos, sem exceção, digamos 100 pessoas, trabalham para a construção desta comunidade, para que todos vivam pacificamente à beira de um lago, com comida, com bebida, com estrutura, com conforto. E digamos que nesse exemplo nós tenhamos aí essas 100 pessoas trabalhando, cada uma em áreas escolhidas para que cada um exerça uma função específica. Então não é que tem que ser uma coisa específica, mas cada um faz um trabalho que tem que fazer. Então eu digo que uma pessoa vai buscar a madeira, vai cortar a árvore,
cortar a madeira em pedaços pequenos e trazer a madeira para ser usada para fazer fogo. O outro vai em uma pedreira trazer pedras para construir casas. O outro vai a um rio ou a um lago para pescar e trazer peixe e trazer comida. O outro vai para uma plantação para trazer frutas, para trazer alimentos naturais. Então você vê que são atividades em conjunto que, sem a influência magnética, não há distinção de um trabalho leve ou um trabalho pesado. É simplesmente um trabalho onde cada um tem um papel fundamental para a construção dessa civilização. À medida que você implanta nesse sistema perfeito de pessoas perfeitas, sem vaidade, sem preconceito, sem prepotência, sem arrogância, sem ódio, sem inveja, você começa a pigmentar em alguns segmentos as ideias iniciais de questionamentos e inveja. Você passa a não ver o conceito original, o conceito final da construção de uma grande comunidade. Você passa a ver as coisas menores, dizendo: por que eu vou pegar a pedra? Se fulano vai pegar as flores para decorar o caminho, para decorar as casas, então eu prefiro pegar flores. Nesse questionamento magnético, eu estou quebrando uma das engrenagens dessa comunidade perfeita, porque alguém deixou de pegar pedras para pegar flores. E no início desse momento, dessa mudança, que você começa a pegar as flores, você vê que não causou nenhum impacto inicial na comunidade, muito embora alguém precisasse fazer, porque uma outra pessoa ligada à energia do bem despede-se das questões materiais que são leves ou pesadas e apenas executa o serviço e vai repor essa célula, esse ser que não faz aquilo que deveria ter sido feito. Enquanto que essa outra pessoa decidiu pegar as flores, ela muda esse conceito, porque ela desejou fazer algo diferente daquilo que lhe foi proposto. Então esse é um exemplo para você ilustrar como é que a mudança de uma civilização pode ser afetada com pequenos comportamentos que inicialmente parecem que não dão maus resultados. Então, estavam na metade da estrada. Então, no princípio, tudo bem, tudo lindo, porque ainda não tinham formado o alfabeto para a evolução da matéria. Estavam em início e tudo em início são flores. Daí, a evolução primitiva era muito diferente desta. Esta já é o progresso do fim da destruição, mas no princípio parecia que melhor não podia ser. Foram advertidos, foram chamados a atenção do grande erro, mas a vontade não atende ninguém. Veja bem, foram chamados a atenção. Eu ressalto que essa frase, ela tem o seu princípio no mundo racional. Essa frase tem um momento de percepção na formação do astral superior. Essa frase tem um impacto depois da degeneração concluída, do nosso fim, no início de nossa nova civilização, do nosso retorno, após o censo geográfico racional, após a conclusão de como recompor o corpo material e as células energéticas para a recomposição de uma vida que existia antes da vida material. Então, nesse momento onde a civilização se ergue sobre os princípios passados pelo alfabeto da astrologia, que nada mais é do que um censo ou de um grande comitê de seres superiores tentando refazer algo inédito, que é uma transformação degenerativa de um estado superior para um novo estado inferior, algo inédito que precisava ser revisto, precisava ser refeito, e a solução apresentada era uma solução de um processo natural da conversão de seres em energia, hoje fragmentada em 2 elementos, para recompô-las de novo em um elemento só. Como se diz em alguns exemplos, o leite é leite e o chocolate em pó é chocolate em pó. Mas no momento que você coloca o chocolate em pó dentro do leite, ele já não é mais leite e já não é mais chocolate em pó.
ele se torna um terceiro elemento, que é leite com chocolate. E uma vez esse elemento formado, fica impossível você retirar o chocolate do leite. Então, esse entendimento, digamos, em termos de química, é uma revisão energética, em termos de energia, de como trazer um corpo numa condição inferior, digamos, leite, que se transformou em leite com chocolate, e como trazer de volta ele para a condição anterior de leite. Então, essa análise e esse senso geográfico racional, essa visão de recomposição do corpo racional, é recriar um processo vibracional para repor as células separadas racionais para um corpo no mundo racional. Então, quando ele diz a metade da estrada estava pronta, quando você, no momento que passou a entender o processo vibratório, foi chamado a atenção, então já há uma consciência, já há um entendimento, já há uma percepção e com certeza uma interação de seres superiores. E a questão que fica é que seres superiores, quem chamou a atenção? A parte da civilização que estava andando certa? Quem chamou a atenção? O astral superior que interage com o plano inferior? Quem chamou a atenção? O mundo racional e o racional superior a esses seres inferiores? Então, na sequência do assunto, foram advertidos, foram chamados à atenção do grande erro, mas a vontade não atende a ninguém. Olha que isso está errado, olha que vão acabar mal. Ninguém queria saber de coisa alguma. Queriam saber de dar expansão às suas vontades, aos seus gostos. E aí veio o fim dessas civilizações. Então, mais uma vez, há um salto muito grande na questão milenar do fim de uma civilização, do momento do início da conexão do alfabeto, que ele narra nas folhas anteriores, da conexão com a energia magnética e elétrica, aos anos de construção, de evolução da energia magnética. Então, quando ele fala do fim do alfabeto artificial, do fim dessa era, ele deixa bem claro as diferenças de ciclos. Então, há um salto muito grande para o fim dessa civilização. O fim da civilização, na verdade, era a expansão máxima do livre-arbítrio, onde a natureza tenta intervir com esse processo evolutivo. Ela tenta parar, porque já a orientação não funciona, a ligação com o povo superior já não existe mais, as conexões com o cosmos, com o universo não existem mais. Então já não se dá mais ouvidos às coisas naturais. E com o crescimento, volta lá para o primeiro volume da obra, com o crescimento da energia magnética, a modificação do ser humano e a maldade aumentando, e o desejo de aumentar ainda mais a manipulação da energia magnética, todos os questionamentos feitos aí pelo seriado das Américas, na segunda temporada, né, do Apocalipse Antigo, do jornalista Graham Hancock, todos os questionamentos estão ligados a essa mudança do alfabeto astrológico para o alfabeto artificial e a construção dessas pedras que ele não entende, as ligações, as conexões com pedras perfeitas, sendo geometricamente impossíveis de serem encaixadas com tamanha precisão. Essa tecnologia que ele acredita que construiu os castelos e os templos mais antigos da nossa era moderna, templos que você vê na Índia, templos que você vê no Egito, templos que você vê com os Incas e os Maias, todas essas perguntas que ele faz está ligado ao fim de um alfabeto e o início de outro, com os fragmentos de uma civilização. Esses fragmentos são a tentativa de reler esses manuscritos. Como ele narra essa linguagem perdida, que você vê um pilar magnético criado para potencializar ainda mais a energia magnética, para te dar poder e força para manipular as pedras. Porque o questionamento que é falado, a manipulação dessas pedras de toneladas, ela estava num estado de vitrificação, onde são elevadas alturas para poder moldá-las e encaixá-las. Como um ser humano teria a capacidade de elevar uma pedra de 1 tonelada que seja,
em estado de vitrificação ou em altas temperaturas. Como o ser humano teria a capacidade de encaixar um muro tão perfeito com pedras tão assimétricas, eu diria? Então, a questão para entender esse progresso não é de um dia ou de um momento para o outro. Então, não é porque saiu um pouquinho que já foi extinto. A extinção foi uma sucessão de erros até sair da linha do possível, do aceitável. Então, há uma necessidade de intervenção, assunto que assusta alguns leitores do livro Universo em Desencanto, porque eles acreditam que tudo podem e que o livre-arbítrio é intocável. A natureza precisou intervir, e com a potencialização desses canais, como alguns acham que as pirâmides são, na verdade, são ogivas nucleares, são fontes de energia, e assim os aquedutos que passam por baixo das pirâmides, a construção sem janelas, a ideia de que como se escreveria hieroglifos em uma construção que não existem janelas, que não existem possibilidades de visualizar nada. Alguns até afirmam que os desenhos apontam, os hieroglifos apontam como lâmpadas antes do tempo, outros apontam como aviões antes da invenção do avião. Então, essa civilização que foi extinta, ela, além de trabalhar com a energia magnética em formação, ela achou uma maneira de potencializar. A pirâmide, na verdade, e os pilares magnéticos criados no Egito Antigo são para potencializar a energia magnética. Há inclusive exercícios com pirâmides feitos em cima de cesta de frutas para aumentar a preservação, a conservação de alimentos, aumentando a capacidade magnética desses alimentos. Há pessoas que trabalham com a magnetização da água, outros trabalham com a magnetização das solas do sapato, outros trabalham com pulseiras magnéticas para aumentar a magnetização ou o magnetismo do corpo. E é óbvio que é um mundo eletromagnético, então ele acha que o mais interessante é potencializar o campo eletromagnético. O que ele não percebe é que quanto mais magnetismo, mais maldade, quanto mais magnetismo, mais desequilíbrio. O que aparenta ser natural do ser humano, na verdade, não é natural. Então ele diz que foram chamados a atenção, óbvio, a natureza em todo o seu conceito tenta interromper esse projeto magnético de interação com a energia do animal e com a potencialização dos canais magnéticos. Já visto o fascículo falando sobre o grande faraó, revelando o segredo das aves, das peles de peixe, dos animais. Tem aí o vídeo no canal da RCTV mostrando essa passagem do livro Universo em Desencanto, junto com o vídeo, você vendo ele usando essas vestimentas e aumentando a energia magnética. Então, continuando a leitura, ele diz: olha que isso vai dar errado, olha que vai acabar mal, Ninguém queria saber de coisa alguma. Queriam saber da expansão às suas vontades, aos seus gostos. Então, aparentemente, parecia que buscar flores ao invés de pedras, além de mais leve, era mais interessante. Eu fazia o que eu queria. Então veio o fim das civilizações, houve o extermínio das civilizações. Veja bem, civilizações não está no mesmo local, não está no mesmo canto, não é da mesma forma. Então existem extermínios por terremoto, existem extermínios por maremoto, existem extermínios por diversas formas, inclusive pelo dilúvio, narrado em fascículos anteriores. A gente gravou isso há 2 programas atrás, eu acho. Então você vê que ele diz assim: houve o extermínio das civilizações, mas ficaram os escombros, os vestígios, os objetos, os utensílios, os modos e os métodos de uma época que se extinguiu, de uma civilização extinta. Ele está falando do princípio do alfabeto artificial, do ápice do alfabeto artificial, onde o magnetismo era muito alto, muito poderoso. Então, iam muito mais tarde, ou seja, com o reencontro da civilização. Também você encontra isso no documentário lá do Graham Hancock, na Netflix. O reencontro dessa civilização
como ele diz assim, objetos, utensílios, né? Esses textos antigos que são intraduzíveis, e a tentativa de continuar. Você tem um fragmento, e desse fragmento tem algum entendimento, você aprende com isso porque foi construído. Eu encontrei uma pirâmide, e essa pirâmide deve servir para alguma coisa, então eu vou construir uma outra pirâmide igual. Lembrando que as construções das pirâmides estão ao redor do mundo inteiro. Na Amazônia, tem na América do Sul, na América Central, na Ásia, no Oriente. Então, esses pilares que ele fala civilizações, no plural, não é local. Então, você tem um mapa todo da América Central, América do Sul, da África, da Ásia, né, subindo um pouquinho para a parte da Oceania, liberando até o lado do Japão. Então, toda essa parte inferior do planeta são polos. Antes, né, falando da Pangeia, antes da Pangeia e depois da Pangeia, a ideia da separação dos povos e com culturas similares também questionado nesse documentário. Como é possível culturas tão distantes, você vai assistir, você vai entender o que eu estou dizendo, como é possível culturas tão distantes trazerem hábitos, trazerem símbolos tão próximos. Por exemplo, o que eu achei interessante hoje é que o símbolo de Göbekli Tepe na Turquia, que é agora a descoberta mais antiga da humanidade, que também é encontrada em outras construções ao redor do mundo, é a base da cultura racional dos três poderes. E eu estava olhando sobre essa perspectiva hoje no dia 24, que a construção dos três poderes, dos seus pilares, tinham a intenção do mesmo tipo de construção e do design que foi encontrado em Göbekli Tepe na Turquia. Até falando sobre descobertas interessantes, eu descobri que o septagrama, né, que é a guia que a gente usa de 7 pontas, ela tem uma ligação histórica até mesmo com o rei Salomão. Então é muito, muito interessante quando você começa a estudar o livro Universo e Encanto e ver que as descobertas atuais da ciência, essas modificações da nossa história em termos científicos, começa a casar em 100% com o livro Universo e Encanto, né? Então, falando do princípio dessa nova civilização, ele diz: então, muito mais tarde, novas gerações surgiram, iam encontrar toda a herança deixada pelos primitivos, causadores do artifício, do alfabeto artificial, que é a causa do progresso artificial da matéria. Então tem o antes e o depois. Eu deixei até marcado no meu livro aqui o antes do Egito e o depois do Egito. O Egito com os faraós poderosos e o Egito com os novos faraós. O Egito com Quéops, a maior pirâmide construída, e o Egito após, com pirâmides menores. Então, as propostas, os projetos, as indicações são de seres superiores, e essa interação, com certeza, com o astral térreo, essa interação com as energias. Nesse mesmo documentário, quando ele fala sobre a ayahuasca e a evidência que a grande maioria tem através dos últimos 25 mil anos de imagens de seres entre metade seres humanos, metade animal, na verdade é a ligação magnética, é a energia magnética, é a visão da distorção de escolhas, né, da nossa trajetória como seres humanos e dessa amnésia coletiva onde nós esquecemos tudo aquilo que nos foi passado, nos foi dado, nos foi ensinado, para que pudéssemos, na verdade, reaprender uma nova história sobre um novo formato, sobre um novo conceito. E como aconteceu na Ilha de Páscoa, não poderíamos ser culpados de não entender um alfabeto antigo. Então, da mesma forma que você olha para o alfabeto da Ilha de Páscoa e você vê que ele é intraduzível, você olha para a sua mão e vê os traços e as linhas e os pontos na sua mão e você vê que o alfabeto astrológico também é intraduzível. Então, existem ainda resquícios de pessoas no mundo que conseguem ler algumas linhas das palmas das mãos, mas não é nem 1% daquilo que foi. Existem pessoas que são capazes de grandes feituras magnéticas, grandes médiuns videntes, grandes médiuns,
hipnólogos que têm um grande domínio da força magnética, mas não é 1% do que era no princípio e no fim do alfabeto artificial original. Então veja bem que o termo que eu estou usando, fim do alfabeto artificial original, porque com a extinção dessa civilização e com o encontro desses resquícios, desses vestígios, desses utensílios, desses objetos que você encontra na página 27, na verdade é isso que dá a entender a uma nova civilização a 1%. Então eu posso até entender como lidar e como potencializar a energia magnética, mas não vai passar de 1%. Jamais a natureza deixaria que isso retornasse. Então, para quem foi antes um grande faraó, hoje na verdade é apenas um ser humano com alguma mediunidade, ela não deixaria que o conhecimento racional ficasse por baixo e a energia magnética por cima. Então, na página 27, você vê aí que ele fala que a matéria é um corpo arquitetônico, e por ser arquitetônico é artificial, e por ser artificial não tem garantias. A vida de qualquer motor não tem garantia. Garantia aparentemente tem, mas verdadeiramente não tem. Então começaram a se moldar pelo que foi encontrado. Então eu marquei no meu livro a se moldar, porque já que eu não entendo o que está escrito, eu não sei para que serve uma pirâmide, por exemplo, então eu começo a usá-la e tentar adaptar a minha vida, tentar entender os propósitos dela e reaprender através de século séculorum, pelo que foi achado do alfabeto dos finados expansionistas, ou seja, os primeiros que conseguiram do zero do alfabeto astrológico ao 100% do alfabeto artificial construído e em uso em suas extinções coletivas, o reinício de novas civilizações, quando chegaram às condições de reaprender a astrologia, a astronomia, a arquitetura, a agricultura, voltam a se relacionar com esses objetos, com esses utensílios dos finados expansionistas. Então começaram as novas gerações, com a evolução e o progresso artificial, inventando uma infinidade de coisas, articulando outras tantas, idealizando vultuosas maneiras, e tudo vinha crescendo, tudo vinha se desenvolvendo, e chegou a esse ponto de que ninguém aguenta mais, ninguém suporta mais viver assim. Vive porque tem vida, mas muitas vezes se desanima de viver e se arrepende de viver. Então, os culpados de todo o sofrimento da humanidade são os primitivos, de civilizações que já foram extintas, e por vir tudo errado e todos errados é que nunca puderam endireitar o mundo. Então essa conclusão é super interessante, porque ele narra os detalhes do início do alfabeto astrológico e do fim do alfabeto astrológico, porque o fim do alfabeto astrológico não é o início do alfabeto artificial, mas o fim do alfabeto artificial, porque para dar fim ao alfabeto artificial foi preciso exterminar as civilizações. Então, no recomeço das civilizações, as novas civilizações perderam o entendimento do alfabeto astrológico e também, em consequência, do alfabeto artificial primitivo. Então, o que tem é o vestígio, é o resto, é o mínimo do alfabeto artificial. Então, em cima desse mínimo alfabeto magnético, criamos aí a nossa evolução até chegar ao ano de 2024, que é o ano que nós estamos. Na página seguinte, deixa eu só fazer uma análise aqui de capítulo, ok? Na página seguinte, ele diz: hoje, conhecendo a realidade causadora desses fatos e desse fracasso, dizendo: Deus não é culpado do sofrimento da humanidade. Os culpados são os abusados do passado, que saíram fora do correto e certo destino, que estavam destinados a subir e não descer. Por estarmos com o alfabeto de cima, que é o alfabeto astrológico.
Por causa das pretensões de muitos, inventaram o alfabeto artificial para dar expansão ao seu ideal, e o resultado foi a multiplicação do mal, que evoluiu e progrediu assustadoramente, assombrosamente, de uma maneira tal que desabou sobre a humanidade todas as ruínas e toda a catástrofe desse pesadelo infernal de que todos sofrem, como coisa que Deus, o verdadeiro, fosse o responsável pelas angústias da humanidade, e até hoje continuam com os abusos, abusando do livre-arbítrio e sofrendo as consequências. Começaram os abusos e ainda permanecem com esse mal hereditário dos primitivos causadores desta catástrofe mundial. Como aí estão vendo, a pessoa conhece o certo, sabe o certo, mas não quer seguir o certo para dar expansão aos seus gostos e às suas vontades. E foi assim que o princípio, igualmente como muitos, porque nem todos são iguais. Não estão vendo aí quantos conhecem o certo, têm convicção do certo, mas não querem andar certos, e sim errados, para sofrerem as consequências dos seus erros. Foi o que se deu no princípio deste alfabeto artificial, como gerou, como se formou, como cresceu e como progrediu o alfabeto artificial, o alfabeto articulador do desenvolvimento da dor, o desenvolvimento da matéria. E lá embaixo ele fala que então está aí provado que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Não existe culpado, porque todos sofrem, todos querem endireitar e não podem, porque está tudo errado. O certo não é esse, o certo é racional. E lá embaixo ele fala para verem que Deus não é culpado do sofrimento dos abusados, que saíram fora do limite de Deus para criar inovações contra Deus. E o resultado é este que aí está, todos penando, todos sofrendo e todos clamando por Deus, por não saberem, pensando que Deus seja culpado de assim estarem e de assim serem. E agora está aí, Deus, contando o que se passou e mostrando a verdadeira estrada do Salvador, a via racional, a via do verdadeiro Deus. E a via do animal, do artifício, do alfabeto artificial, esta a via do animal racional. E a via de Deus, a via racional. Então agora Deus salvando todos, mostrando o passado, o presente e o futuro e provando que não sou culpado dos gostos, das vontades dos rebeldes e dos teimosos, que por abusar do livre-arbítrio ficaram como estão, e se continuarem a abusar, para pior vão. Classe inferior, porque tudo tem limite. Então é não abusar mais, obedecer e respeitar para se salvar, porque aí está o resultado dos abusos. O sofrimento que ninguém está mais aguentando e se continuando a abusar, sai fora do limite. Classe inferior. E ainda vão sofrer muito mais do que já sofreram, do que estão sofrendo. Então não vale a pena mais abusar, e sim obedecer e respeitar, para poder voltar ao seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Porque tem pessoas que estão com o conhecimento de cultura racional nas mãos, mas não participam dele. E por isso não respeitam, nem obedecem. Eu vou repetir. Porque tem pessoas que estão com o conhecimento de cultura racional nas mãos, mas não participam dele. E por isso não respeitam, nem obedecem. Esses e essas porta de baixo. Depois, quem é o culpado do sofrimento? O próprio, porque não respeitou nem obedeceu. Quem participa do conhecimento obedece sobre todos os pontos de vista, para a sua maior grandiosidade, que é a salvação de si mesmo.
Então agora é mudar as teorias erradas, as imagens erradas, os sonhos errados, os gostos errados e se basear no certo, respeitar o certo, para tudo dar certo e acabar certo no seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Essa frase, essas palavras são interessantes porque nos levam a um questionamento e não podemos não deixar de nos questionar. Será que ele está falando com você? Será que ele está falando comigo? E essa reflexão nos leva a uma análise crítica. Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou dentro da linha racional ou eu estou agindo errado e preferi o errado? Então faz a leitura dessa página 30 e 31, porque ele diz na página 30, quantos conhecem o certo, têm convicção do certo, na cultura racional, mas não querem andar certos, na cultura racional, e sim errados para sofrerem as consequências de seus erros. Quantos na cultura racional, com os livros nas mãos, decidiram andar errado? Sabe o que é certo, mas decidiu abandonar o racional superior para seguir esses e essas, que nem são leitores do livro Universo em Desencanto, muito menos estudantes. Esses e essas que seguem esses e essas ao invés de seguir o racional superior. Esses e essas que seguem normas e regras criadas por esses e essas, mas não seguem um racional superior. Então, página 30, 31 e 32, você vê exatamente que ele diz: está com um livro de cultura racional nas mãos, mas vai descer de classe. Está frequentando a comunidade, mas vai descer de classe. Está com a banda racional desfilando de branco, mas vai descer de classe. E tudo depende de você. Então, na página 32 ele diz: então tudo está em você. A sua salvação depende de você. Obedecer e respeitar para chegar no seu lugar, no seu verdadeiro lugar. Então você é o responsável do seu próprio sofrimento. E daí ninguém é responsável pelo sofrimento de ninguém. E assim hoje, todos maravilhados com o verdadeiro destino traçado, todos destinados de volta ao mundo racional, ao mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Então chegou Deus à Terra para a salvação de todos, porque se Deus não viesse à Terra, não podia salvar ninguém. E por Deus estar na Terra, é que está aí a salvação de todos. Se eu não estivesse na Terra, não podia salvar ninguém. Como estou aqui na Terra, estou salvando todos e dando esta grande satisfação do princípio do passado, do presente e do futuro. Agora as alegrias se multiplicam, todos chorando de alegria, o mundo inteiro chorando de alegria, todos felizes, alegres, felizes e contentes por Deus estar na Terra salvando a gente. Se Ele não estivesse na Terra, não podia salvar ninguém. E assim agora as alegrias se multiplicam e festas e mais festas de grande satisfação de saberem que estão salvos e como é feita a salvação. Todos voltando para o seu mundo, o mundo racional, e todos dizendo: até que chegou o fim dessa sentença cruel de nós sermos assim e sabendo claramente o porquê de estarmos assim. Eu encerro aqui um pedacinho desse fascículo incrível, o 6º fascículo, para a nossa reflexão, principalmente das páginas 30, 31 e 32, para que você compreenda que a linha racional é uma linha reta e qualquer sejam as justificativas do seu pensamento para os seus propósitos, para as suas metas, para os seus objetivos, até mesmo racionais, lembre-se que os fins não justificam os meios. Portanto, é inadmissível para um racional ouvir o certo, estudar o certo e agir errado. Racional é um só, não tem segundos ou terceiros. Racional não se guia por ninguém que diz, que fala ou que recebe orientações do racional superior.
racional está ligado somente com o racional superior por um canal de conexão, que é o livro Universo em Desencanto, de uma forma pessoal, particular e intransferível. É você e Deus, na sua casa, no seu canto, seja lá onde você queira estar, Deus ali está. A importância desse capítulo, desse fascículo, nesse início, é para que você chegue na conclusão de beber na água racional, na fonte do mundo racional, na pia limpa, na água limpa, e que você se torne esse rochedo que hoje você se conscientizou de desejar ser, se ainda não é, ou continuar sendo, se assim você é. Firme, mas tão firme como as rochas do Pão de Açúcar. Nos vemos em breve. Salve, salve.